Então você vê que a preocupação da gente era em fazer uma coisa que permanecesse, uma coisa boa, uma coisa que a gente gostasse, entendeu? Que o pessoal da nossa cidade gostasse. É a verve que fala, a palavra caipira é verve, do Roger, em radiografar o jovem de classe média. Isso vale ali para os anos 80, eu acho que vale para qualquer época. Devia ser assim nos anos 50 ou vai ser assim nos anos 3000, por mais que mude a tecnologia. O barato do Roger é pegar o que já estava, sabe assim? Não é que, vamos dizer assim, não é que ele mandou uma mensagem para o jovem, ele foi capaz de decodificar a mensagem que o jovem dava para ele, entendeu? Você vê que as bandas atuais, né, as bandas que fazem sucesso, não conseguem fazer uma letra que mexa tanto com o cotidiano como o Roger fazia. Uma coisa até que eu estava falando uma vez com o Bacalhau, e ele disse assim, eu acho que o traje a rigor devia ser ensinado nas escolas, como Renato Russo, como uma série de outras composições de outras bandas. E eu concordo completamente com ele, inclusive eu já falei isso pro Roger, eu acho que seria muito melhor se a gente, quando criança, adolescente, aprendesse sobre a direta já através de Inútil, do que ter que ler aquele monte de livro chato. O Brasil está vivendo nesse momento uma encruzilhada, um grande momento de virada, porque está passando do último governo militar, que é o Figueiredo, para o primeiro governo civil, que é o Tancredo Neves, né? Então tem aquela história dessa mudança política que está rolando no Brasil, que é importante e que está acabando a censura. Então eu quero falar de Inútil, que eu acho que é uma música fundamental no pop brasileiro. Porque não tinha como errar essa música na época, né? A gente não sabemos escolher presidente. Para a época, assim, no contexto macro da história, isso foi assim um foguete indo para a lua, entendeu? Alguém vir a público afirmar que a gente, ou seja, nós, os ignorantes, não sabemos escolher presidente, né? Porque esse era o discurso que fez durar 30 anos da ditadura. Ela é igual o Trem das Onze, assim. Vai dar para cantar ela daqui 1000 anos. A diferença de quando ela foi lançada para agora é que agora a gente vota. E eu acho que agora o país se vira, a gente se defende à revelia do Estado, de tudo que o Estado atrapalha. Mas corrupção, sabe? O país ficou rico e nem por isso a escola melhorou, a educação melhorou. Que hoje em dia tem essas coisas idiotas do tipo, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Bom, se toca, mano. A primeira coisa que o brasileiro faz é desistir e mandar o outro na frente, né? Com muita sabedoria, ele identificou isso acontecendo em vários lugares. Então, é no futebol, é você a quebra da expectativa, né? E a vontade que a gente tem de avançar e de conquistar coisas, né? Então, essa sensação de inutilidade... Eu acho que a letra, sem ser panfletária, aquelas bandas de protesto chata, consegue falar muito seriamente disso. Uma crítica muito forte na época, né? Acho que nenhuma outra banda tinha composto assim, uma crítica, falou de política tão bem quanto o Traje, né? E eu acho que é um pouco rir de si mesmo também, é uma grande sabedoria, é uma coisa muito brasileira, eu acho, nossa, você saber rir da própria desgraça, isso o brasileiro sabe, tanto que a gente não se revolta tanto quanto deveria, talvez, e a gente não vê cenas como em outras culturas, em outros países, a gente vê banhos de sangue por muito menos. O hino, né, do Brasil, poderia todo mundo cantar nas escolas, porque é o retrato do Brasil. Tanto que Inútil foi, né, tema das diretas, né? Acho que o Ulisses Guimarães, se eu não estou enganado, reza a lenda, né? Levou para o Congresso, tocou no Congresso, entendeu? Assim, a voz das ruas, sabe aquela coisa enfim, entrou para o cenário político, virou um comentário político na época. Devia tocar no Senado e na Câmara, devia ter uma lei, talvez, que o povo impusesse aos políticos, todo dia de manhã eles deviam se levantar e cantar Inútil, a gente somos inútil. Aí começava a sessão, para eles terem um pouco de calçar as sandálias da humildade. Genial, coisa assim, só 2 acordes assim, a letra é muito boa, até gosta do sotaque paulistano. Inútil! Com aquele grito assim, meio de Tarzan desesperado. Eu acho que talvez ela tenha sido a primeira que deu a cara para as pessoas conhecerem quem era o Traje. Pô, eu lembro também quando teve o Rock in Rio, primeira edição, que o Traje ficou de fora,
que rolou Nossa, na época todo mundo... O pessoal aqui de São Paulo ficou muito puto com essa história, né? E aí eu lembro que, se eu não me engano, o Herbert Viana, no show do Paralamas, ele falou isso lá no microfone e tocou a música, né? Fizeram uma versão de Inútil, que eu me lembro, assim. Então, acho que é aí que a música apareceu mais ainda. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Foi meio que uma justiça, né? Os caras aparecerem finalmente no Rock in Rio de 2001, a terceira edição do festival. Demorou, mas os caras chegaram lá, né? E o público vai aumentando, e todo mundo, assim, começa a se divertir muito com a banda. E as pessoas começam a aprender as músicas e a cantar junto. Isso sempre foi uma característica, desde o começo do Ultraje, assim, as pessoas adoravam cantar o Inútil, todo mundo junto, né? Cantar a Marilu, cantar as músicas pelo refrão, né? Todo mundo participava da piada. Porque as letras pegavam, né, pra caramba, tava na boca de todo mundo, assim. É uma banda simples que chegou no povo, foi onde que o povo está. Por isso que todo mundo gostava. A galera gostava, pela irreverência, pela alegria que a banda trazia para as pessoas. O pessoal do Ultraje foi um pessoal que eles vieram com uma nova proposta. Tinha essa qualidade de ser cativante, né? Passa pelas pessoas, passa pela natureza bem-humorada da banda, passa pela capacidade poética do Roger. O Roger era o autor praticamente das letras do começo ao fim. E uma banda que conseguia vestir musicalmente a piada, né, de uma forma que não perdesse a alegria, né? Eu lembro, eu era criança nessa época, né? Eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. E eu lembro que eu gostava muito, cara, nessa época. 84 até 87, assim, foi a época deles, assim. Vendeu, sim. Nós ganhamos disco de ouro, ganhamos disco de platina, que a vendagem na época era acima de 500 mil. Para a época de 85, isso era... Nós não tínhamos essa facilidade de hoje, a distribuição era precária para as próprias companhias. Você mandar um disco para o Amazonas depois demorava dias, o correio, né, era lento, né? Aqui no eixo Rio-São Paulo, o Ultraje já era bastante conhecido, mas para o norte e nordeste e o resto do país veio o ano seguinte, 86, foi o boom mesmo, antes do lançamento do Sexo. O Sexo, que saiu 2 anos depois, foi um disco que quebrou um tabu que tinha de o cara estourar o primeiro disco e sumir no segundo. Entendeu? O cara vendeu muito o primeiro, o segundo, fracasso. E a gente foi quase tão bem quanto o primeiro no segundo disco, o Sexo. O fato de ter estourado todas as faixas do Ultraje, o porquê isso acontece, né? Na verdade, então ele sai do mesmismo, né? Da massificação das gravadoras. Casualmente o Ultraje estava numa gravadora grande, que era a Warner, né? Que teve um olhar para a música jovem que estava sendo feita em São Paulo e Rio, muito por causa do André Midani, que é uma figura especial no mercado fonográfico, e não é uma cabeça típica das grandes gravadoras. As grandes gravadoras, os caras são travados. Então, onde o André Midani teve, rolou uma oxigenação, sabe? Eu conheci a banda de uma forma curiosa, cara. Foi em 85, eu me lembro, quando eu comprei o primeiro número da revista Bis, cara, que foi o número 1 que saiu. Eu lembro que tinha o Bruce Springsteen na capa. E eu fui na banca, comprei e ela vinha, cara, com um compacto mesmo, um compacto de vinil, de brinde. Lá fora eles chamam isso de Flexi Disc, né? Mas aqui no Brasil eu lembro que ele chamava Trailer Disc. Eu lembro de ver o Ultraje na televisão em situações bem engraçadas, assim. Era a cara do Chacrinha, entendeu? O programa, o velho Guerreiro gostava, né? E ele é um dos caras fantásticos, um cara que falou, nada se cria, tudo se copia. E é o que é isso até hoje, entendeu? O Ultraje era meio apadrinhado por ele gostava do Ultraje.
divertido, né? Porque tudo era lucro, entendeu? Principalmente para quem não estava esperando nada, qualquer pequeno movimento, né, para cima era bom. Teve músicas do Ultraje que foram trilha de novela na Globo, né? Que legal, nós dois pelados aqui, que nem me conheceram no dia que eu nasci, que nem no banho, por baixo da etiqueta, é sempre tudo igual, curioso a xereta, que gostoso, sem frescura, sem disfarce, sem fantasia, que nem seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia. Então, com o Ultraje aconteceu isso, acho que foi aí que o negócio bombou mesmo pra valer. Eu lembro de ver clipe deles no Fantástico. Aquele clipe que tem, acho que é da Sexo, que eles estão na laje do Top Center ali. Cara, isso aí eu lembro de ver no Fantástico, assim, o Fantástico passando, horário nobre, domingão ali. Pô, muita visibilidade, né, pra banda. Mulher de todo inteiro, eu gosto por mulher e eu era roqueiro. Mulher que se atrasa, mulher que vai na frente, mulher dona de casa, mulher pra presidente. Ficou um ano que todo mundo queria a gente, né? E aí era um pouco diferente também isso, porque hoje em dia tem muito comprar a aparição na TV, que ela era o contrário, a gente estava tão estourado que todo mundo queria a gente, sabe? Não, vem no meu programa, vem no meu rádio e tal. E a gente ia em tudo. A tendência da mídia foi tratar eles como um fenômeno quase como se fosse o Chaves. Não lhes foi dado um status de seriedade, até porque eles eram o deboche, eles eram o ultraje a rigor. Então ninguém mencionou a extrema seriedade do que estavam falando. Na imprensa musical brasileira tinha uns figuras assim que já eram os cri-cris, né, que, pô, desciam pau em muitas bandas e... Então tinha essas duas facções, assim, tinha uns que eram simpatizantes do Ultraje e gostavam da banda pra caramba, e tinha a galera que descia além, assim. A mídia precisa de coisas grossas, né, para explicar as pessoas. E daí o que ficou o Roger? Ficou o palhaço.